Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Submeto à discussão o parecer da Comissão Especial que autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, na forma do PDL 008-2020. Consulto o líder do PMDB, quem fará uso da palavra no horário destinado pela legislação à bancada do MDB. Senhor presidente, deputado Fernando Crelli e deputado Volney Weber. Tem a palavra inicialmente, então, o deputado Fernando Crelli e depois o deputado Volney Weber. Então, muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes, deputados, quem nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa. 2019, começou um novo governo em Santa Catarina. O novo governo que se vendeu nas urnas como novo, 71% da população catarinense fez essa escolha. Inclusive eu, no segundo turno, apoiei o governador com o meu voto, não fiz apoio explícito, mas com o meu voto, e a vice-governadora Daniela, e tivemos a primeira reunião com o governador eleito e vice-governadora, onde sentamos, os dois sentaram na nossa frente e disseram o seguinte: agora é um novo governo, agora é uma nova forma de administrar Santa Catarina, agora tudo será diferente. Essa foi o nosso cartão de boas-vindas do governador para a Assembleia. Achei maravilhoso, que bacana, porque eu também entrei na Assembleia nessa intenção, nesse discurso, nessa forma de agir, e sempre falando de novidades, de fatos novos e de pensar no bem do catarinense. Ao passar do tempo, houveram acertos, houveram erros. Saúdo vários secretários aqui presentes, pessoas comprometidas, e quero citar aqui o secretário Tasca, secretário Vieira, o secretário Paulo Eli, vários secretário Rogério Siqueira, que chegou agora há pouco tempo no governo, comprometidos. Mas quando a gente olha lá na agronômica, com todo o respeito que eu sempre tive pela figura do governador do Estado, esse respeito começou a se perder no meio do caminho pela população catarinense. A arrogância e a prepotência é a chave do fracasso, já dizia minha avó há muitos anos atrás. Então, hoje, o meu voto é com a consciência muito tranquila, muito leve. Voto pela minha cidade, voto pela honestidade, voto pela coisa certa. Muito se falou em política nova, política velha. Isso é tudo balela. Existe o certo e o errado. E eu sempre fui pelo certo. Sempre fui pelo certo. E se em algum momento na minha vida errei, dei um passo atrás, fui humilde, admiti e tentei corrigir. Coisa que muitas vezes não aconteceu no governo. Faltou respeito com muita gente, faltou respeito com os eleitores, mesmo com todas as intenções, mas faltou respeito em alguns momentos. Faltou respeito com 7 milhões de catarinenses, faltou respeito com o parlamento. E eu não preciso, tá, governador? Eu não preciso que o senhor me respeite, não preciso que o senhor faça nada por mim, mas se o senhor errou, o senhor vai ter que pagar o preço. Ainda existe, o processo não acaba hoje. Hoje não é o afastamento, o impeachment do governador. Hoje nós estamos dando prosseguimento a um processo que ainda existirá uma comissão que fará toda a análise, tanto com o judiciário quanto 5 membros aqui do Legislativo. Neste momento, que estamos em pré-eleições municipais, onde a eleição começa a virar assunto nos papos de amigos, nas rodas, nas redes sociais, e começa a entrar na cabeça das pessoas que o pleito eleitoral está se aproximando. Pessoas mal intencionadas, acabaram fazendo pré-julgamento da minha pessoa. Por causa de uma aliança partidária, acharam que eu poderia vender o meu voto. E muitas pessoas ficaram aguardando hoje o meu voto aqui na Assembleia Legislativa, achando que o meu voto tinha preço. O meu voto não tem preço.
Não tem coisa melhor do que chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro, olhar para a Fernanda, minha esposa, olhar para o Gui, o meu filho de 10 anos, e dizer assim: eu nunca vou decepcionar vocês. Fico muito feliz por poder fazer isso. Então hoje eu estou muito tranquilo com o meu voto. Apanhei muito no dia de ontem. Não dormi essa noite porque eu fiquei mal por tanta injustiça e tanto pré-julgamento. Talvez seja um desabafo que há muito tempo eu tenho que fazer aqui. Estou fazendo um desabafo do que a minha família tem sofrido nos últimos tempos, mas dizer para todos vocês que nos acompanham: meu voto não tem preço, minha dignidade ninguém compra, meu caráter ninguém muda. Então, meu voto é sim. Tem a palavra o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, deputados, deputadas, as pessoas que nos acompanham. Bem, é um momento que Santa Catarina passa, no dia de hoje, de tristeza. Mas é momento que temos que agir não com a emoção, mas sim com a razão. Sempre falei que o governador de Santa Catarina, o governador Moisés, ele não é o meu projeto. Não é o projeto do meu partido, do MDB. Mas ele é o nosso governador. E avião que eu estou sentado dentro, eu não torço para cair. E é ele que está no comando. É governador Moisés que está no comando. Tenho dito que eu não seria, em momento algum, oposição a governador, quem quer que fosse ele. O nosso projeto do MDB ficou no meio do caminho. Temos que ter a humildade de reconhecer e de dizer isso. Mas eu não torço para esse governo fazer um grande trabalho, para ele se consolidar politicamente. Mas eu torço e sempre torci e sempre disse e continuo dizendo que ele faça um grande trabalho para que Santa Catarina continue crescendo e os catarinenses não percam 4 anos. A consolidação política é automática, é pelo trabalho. Muito bem, sempre fui muito bem atendido por dentro do governo. Em nenhum momento eu fui desrespeitado. Talvez não consegui êxito naquilo que pretendia, mas desrespeito comigo eu tenho que dizer que nunca faltou. Mas, enfim, seguindo, eu estive, e neste ano que vivenciamos agora, nesse ano difícil de pandemia, de confusão, eu completo 12 anos em participação em poder público. Começando pelo Legislativo Municipal, indo para o Executivo Municipal, indo de novo no Executivo Municipal, e hoje, graças a trabalho, a determinação e dedicação, e por Deus ter me oportunizado paz e saúde, eu estou aqui representando o Legislativo Municipal, o Estado de Santa Catarina. Mas quando eu estive prefeito, eu sempre me ative à legislação, à reposição salarial, ao aumento de salário, por entender que um ou outro merecesse, pela sua capacidade, sua desenvoltura no trabalho, eu não jamais poderia fazer sem a autorização legislativa. Então, logo segui esse caminho. Mas me lembra bem que um dia desse, quando visitei o Ministério Público, por algum deslize não intencional, e aí, quando o Ministério Público me perguntou sobre algo que não cometi mas que pequei, mesmo que o pecado foi pequeno, eu respondi ao Ministério Público que eu não sabia. Me perdoe porque eu não sabia.
A resposta daquele ministério foi da seguinte forma: se você não sabia, você agora tem mandato, tem obrigação de saber. Tinha obrigação de saber. Aquilo para mim foi tudo. Foi tudo. Voltei para casa, voltei para o município e assim fiquei muito mais atento. Quando da decisão judicial, que aqui muito foi falado, eu sou leigo na questão judiciária. Mas o básico a gente sabe, que para pagamento de decisão judicial ou de precatório, ele tem que estar previsto na lei orçamentária para o ano seguinte. Então, não posso, por uma decisão judicial, simplesmente mexer no meu orçamento do ano vigente, porque ele já está preparado, ele vai abalar a estrutura do município ou do estado, aonde nós estivermos representando a administração. Então, eu quero dizer o seguinte, que no dia de hoje, quando eu percorria a rodovia para estar aqui nesse momento, eu observava o volume de veículos numa rodovia. E nesta rodovia, muitos faziam as suas manobras e a condução dos seus equipamentos, muitos de forma cautelosa, outros faziam de forma mais agressiva, e alguns deles era percebível que faziam a sua condução de forma com barberagens. E aí eu pergunto, e eu me coloquei naquela hora, como observando os veículos de carga, aquele volume de equipamentos em cima da rodovia, eu me coloquei como um gerente de uma transportadora ou proprietário de uma transportadora. Sabendo que eu tenho equipamentos, eu tenho que contratar colaboradores para conduzir esses equipamentos. E aí, eu contrato motoristas habilitados, com a Carteira Nacional de Habilitação. Eu entendo que ele está preparado. E aí eu solto ele nesse equipamento por esse Brasil afora. Mas tão logo eu sou comunicado que tal motorista vem fazendo barberagens, e eu mesmo verificando de perto, confirmo que isso realmente é verídico. Aí fica a pergunta, eu seria responsável em manter esse motorista conduzindo o equipamento da empresa que eu represento, fazendo com que ele caia num abismo, ou ele danifique o equipamento da empresa, ou ele coloque em risco a sua vida e coloque em risco a vida de tantas outras pessoas que estão dentro dessa empresa, e aqui eu falo dessa empresa Estado de Santa Catarina. Então, eu acredito que eu sou responsável sim, afastando ele da função, porém não julgando, porque ele não é um mau elemento, ele não é desonesto, ele não cometeu ato ilícito, mas ele não está preparado. Então, eu entendo que eu tenho que afastar da função. Porém, por mim, pode ficar trabalhando na minha empresa, porque ele é gente boa, é um bom trabalhador. Ele produz, mas em outra função. Então, eu quero dizer aqui nesse momento que nós não estamos aqui, e eu tenho que justificar isso para os eleitores, os 41.353 votos que me credenciaram estar aqui nessa cadeira no dia de hoje. Que parte concorda do afastamento, mas parte não concorda do afastamento. Mas eu tenho que ter posição. E eu quero aqui justificar que nesse momento nós não estamos afastando o governo e nem a vice-governadora. Nós estamos aqui proporcionando o andamento do processo para buscar e apurar aqui, como disse o nosso grande professor Sérgio Mota, oportunidade de continuar analisando o processo. Se tiver algo de errado, a condenação. Se não tiver algo de errado, volta e continua fazendo a gestão do nosso Estado, e aí pode contar comigo sempre. Então não é marcação pessoal, não é demagogia, não é desrespeito, não é desonestidade, e também
Não é um pacotão, como estão falando aí, que tem um acordão para botar um outro governador. Pois eu quero dizer que governador aqui não está pré-determinado quem será. Se for eleição direta, todos os catarinenses estão aí com condições de ser candidatos. E se for eleição indireta, todos nós aqui também, todo catarinense pode ser candidato. E aí aqui eu também tenho que dizer que se preciso for, ainda me coloco à disposição. Se for escolhido por aqui, o nosso partido MDB também tem 9 votos. E tem chance sim de fazer o governo. Mas não é isso que nós estamos pleiteando aqui nesta hora. Nós estamos aqui fazendo a tratativa, se é certo ou se é errado, mas enfim, no dia de hoje, dando oportunidade à comissão que será formada daqui para frente, para fazer a análise, a avaliação e aí sim o julgamento, que tira também a característica política, porque vai ser sorteado 5 desembargadores e conduzido o processo pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, eu acho que é democrático esse processo e é muito válido e é sadio. Então, o meu voto, senhor presidente, a todos os companheiros e ao povo catarinense, nesse momento, ele é antecipadamente já, sim, pela continuação do processo de análise desse processo. Grande abraço. Deputado Vampiro, mais nenhum inscrito no MDB. Deputado Sargento Lima, pelo Senhor PSL. presidente, o próximo orador é o deputado Alba. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Alba. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, público presente, que dia lamentável para a política catarinense. Talvez o meu pronunciamento aqui nessa casa seja um dos mais esperados, porque eu faço parte do governo. Eu ajudei a eleger esse governo. Eu ajudei a eleger o Bolsonaro. Eu integro o time do Bolsonaro. E eu ajudei a atender inúmeras demandas de Santa Catarina com o governo. A exemplo das demandas da saúde, dos hospitais filantrópicos da região, e aqui eu vejo vários secretários que fizeram e que fazem um excepcional trabalho. Secretário Natalino, secretário André, secretário Vieira. Não são eles que estão sendo julgados nesse momento. Não é a gestão de cada um. Só que governar Santa Catarina não é só gestão, é política também. É relacionamento político. Relacionamento político é relacionamento humano. Coisa, deputado Coronel Mocelin, que desde o início, e o senhor é testemunha, está aqui do meu lado e pegue o microfone e me corrija se eu estiver mentindo. Coisa que desde o início faltou para o governo. Relacionamento institucional, relacionamento político, estou falando de relacionamento republicano, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Faltou desde o início, e não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Em inúmeras oportunidades, eu, ao lado do Coronel Mocelin, estivemos na Agronômica falando que a relação com a Assembleia Legislativa estava péssima. Falando que os deputados não conseguiam contato, reclamando do atendimento de um ou outro servidor comissionado. Falando que as conversas republicanas e a coalizão para administrar Santa Catarina era necessária. Ninguém exerce o poder sozinho. Desde o início eu falei isso. Desde o início. E o Coronel Mocelin é minha testemunha, porque ele falou isso também do meu lado, para o governador, que é, sim, bem intencionado, mas que faltou o jogo político. Faltou o traquejo político.
que parece que agora, talvez seja tarde, talvez não, caiu a ficha. Eu faço questão de deixar aqui registrado esse meu posicionamento. Eu fiz campanha com o Bolsonaro, fiz campanha com o time do Bolsonaro em Santa Catarina. Esse mesmo time hoje, esse mesmo eleitor hoje que elegeu o governador, está pedindo a sua responsabilização no processo de impeachment. Esse mesmo eleitor que nos colocou aqui, 6 deputados na bancada, que me fez o deputado mais votado de Santa Catarina, com 62 mil votos, está pedindo o prosseguimento do impeachment. Então, eu vou seguir o meu eleitor. E que ninguém, nem mesmo o governador, me olhe com um olhar de censura, porque eu avisei do jogo político, do jogo republicano e da relação com os poderes desde o início, e não fui ouvido, desde o início. Então, ninguém que ouse me olhar com olhos de censura. Voto para a continuidade do prosseguimento do processo. Deputado Lima, mais algum inscrito no PSL? Sim, senhor presidente. Deputado Mocelin, Vossa Excelência com a palavra, deputado Mocelin. Obrigado, meu presidente. Cumprimentando a todos, em especial aos excelentíssimos senhoras e senhores colegas deputados. É sabido que, desde as últimas eleições, em outubro de 2018, que a chapa vencedora do PSL, com o governador eleito Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer, mesmo com muita aprovação popular, não obteve a maioria nesta casa. Mas eu indago aos senhores, desde quando é obrigatório ter essa maioria? Será que não pode o Executivo fazer seu papel e o Legislativo também o seu papel, sem precisarem estarem vinculados? Não deveria existir a independência entre os poderes? Assim, já prevê a Constituição Federal e acredito que a população quer que cada um cumpra de forma independente as suas atribuições. Faço aqui análise sobre diferentes óticas, entendendo que isso explica a situação geral no qual se encontra esse processo, que pede o afastamento dos cargos do governador e da vice-governadora, apenas pelo fato de equiparação salarial dos procuradores de Estado. Em primeira análise, que deve ser considerada a sua gestão administrativo-financeira, na qual ficou evidente que o governador saneou o Estado, quitou as dívidas da saúde e está fazendo muitas obras pelo Estado com recursos da economia gerada pelo enxugamento da máquina do Estado e as revisões de contratos. Uma análise jurídica sobre o pedido do impeachment, que deve ser a única forma a ser considerada, revela ainda mais o absurdo. A equiparação salarial aos procuradores é medida executada entre outros órgãos estaduais, inclusive na própria Assembleia Legislativa, nesta Casa, sendo que, atualmente, essa equiparação não está sendo paga e, sob ela, pende discussões judicial em 2 diferentes jurisdições. O Tribunal de Contas do Estado apenas se manifestou pela correção, suspendendo de forma temporária. Por sua vez, o Tribunal de Justiça, em 2018, disse que o procedimento era válido, ainda sem decisão final, ou seja, depende de nova decisão judicial. E não sou eu quem digo isso. Eu tenho aqui o parecer, alguns pareceres, vou pegar aqui o primeiro parecer do Tribunal de Contas, que não faz qualquer acusação contra o governador ou a vice-governadora. No final aqui do parecer do Tribunal de Contas, com pedido feito a ele, diz o seguinte: diante do exposto, em conclusão, tem-se a informação de que não há qualquer deliberação parcial ou final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática de ato ilegal omissivo ou comissivo relacionado ao pagamento de verba intitulada verba de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina, que é o que nós estamos discutindo hoje aqui. Um parecer do Procurador-Geral do Estado, realizado sob a análise de uma ação civil pública, ele diz o seguinte, ao final: desse modo,
inexiste elementos de prova hábil a autorizar, até o presente momento, a instauração de procedimento investigatório destinado a apurar eventual ato de improbidade imputável ao governador do Estado. Em face ao exposto, indefiro a instauração de inquérito civil público para apurar suposto ato de improbidade administrativa imputado ao governador do Estado de Santa Catarina. O autor dessa ação civil pública, ele não satisfeito, ele entrou com recurso impetrado ao Pleno do Ministério Público, que fez o seguinte parecer: diante do exposto, considerando a ausência de elementos de prova ou de informações mínimas para o início de uma apuração em relação ao governo do Estado, posicionamos-nos no sentido de que a decisão em deferimento da notícia de fato deve ser mantida. Então, está bem claro que não existe nada. Assim, causa muita estranheza esta Casa querer ultrapassar limites da justiça e apontar ilegalidade não declarada. Destaque-se que todas as manifestações em vários tipos de decisões em diferentes tribunais foram no sentido de declarar a validade da dita equiparação. Deve ser juntada a tudo isso a questão da não participação do governador do Estado e da vice-governadora na decisão proferida no processo administrativo concedido da equiparação. Acusam o governador de ter autorizado o pagamento da verba de equivalência aos procuradores de Estado. Ocorre que isso é uma grande falácia contada nesse processo. No ofício da PGE encaminhado ao governador, este simplesmente, presta atenção, senhores, simplesmente autorizou o processamento, instrução e análise do pedido, conforme termina a própria legislação. E foi muito bem esclarecido aqui pelo doutor advogado do governador. Assim, é possível afirmar que o governador não autorizou o pagamento, e sim a análise. A conclusão com o parecer jurídico que apontou a legalidade de pagamento foi direto para o desencadeamento das providências, como sempre ocorre nesses atos administrativos. Isso é procedimento padrão. E isso está no relatório da Comissão Especial desse processo de impeachment. Eu conheço um pouco como funciona esses processos. Durante mais de 3 anos no Comando Geral, eu recebia com frequência decisões judiciais para pagamento, digamos, de alguma ação judicial. Eu encaminhava para a Procuradoria-Geral do Estado dar o parecer. Ela dava o parecer, isso é uma decisão que tem que ser cumprida. E o governador, como é que ele vai contrariar uma decisão de 13 procuradores concursados, como foi falado? Ele vai consultar outro advogado para saber se eles estão certos? Eu acho que não faz o mínimo sentido essa imputação a ele essa responsabilidade. Então, um ato desproporcional, apressado e descabido pode cometer uma grande injustiça, tanto pelo ângulo legal como pelo político. Haja vista que cabe a cada deputado zelar pela guarda da democracia e respeitar a soberania do voto dos catarinenses. Reflito agora sobre essa responsabilidade e lembro do juramento feito sobre a nossa Carta Magna. Não desprezarei isso. Também não desprezarei o bom senso. Lembro, inclusive, dos bons ensinamentos de casa dos meus pais. Não seja justo e não se deixe enganar. Acredito que também todas as senhoras deputadas e senhores deputados, a quem eu tenho o mais profundo respeito e admiração, têm esse sentimento como alicerce. E concordo aqui que houve falhas no governo, mas eu pergunto, em qual governo não teve falhas? Qual governo não errou? E pela análise que eu fiz aqui, a minha consciência, ela não me permitiria votar a favor desse impeachment. Esse é o meu posicionamento, presidente. Muito obrigado, deputado Mocelin. Deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, eu não vou entrar mais no mérito técnico, porque eu já falei sobre isso, muitos já falaram. É um processo onde nós estamos dando a admissibilidade para que se continue a investigação de algo que não é certo. Não é certo. Não podemos dizer aqui que não tem. Temos que, sim, jogar para frente e que na comissão mista se decida.
nem o Tribunal de Justiça definiu ainda se está irregular ou se não está. O processo existe e a gente precisa, sim, jogar para frente para que isso seja, de fato, investigado e apurado. E não podemos dizer aqui que o processo é frágil, o processo é frágil. É o mesmo que dizer que roubar pouco está tudo bem. Roubar pouquinho não tem problema. Então, se existe irregularidade, a gente precisa, sim, jogar para frente. E eu achei muito estranho que, nas últimas semanas, assim, um amor repentino pelo governador, pela vice-governadora, de certos jornalistas da rede televisiva. Um amor repentino, tentando desqualificar o processo de impeachment dessa casa. Deve ter custado caro esse amor repentino. Dizendo, um específico, falando que o processo foi adiantado por causa do processo do presidente da casa, que era terça-feira e agora passou para quinta-feira. Desinformando, não é defender ninguém, defender o processo, defender essa casa, desinformando as pessoas. O jornalista experiente, que não sequer se ateve que esse era o rito, que depois de 48 horas de lido aqui, deveria ser, então, votado no plenário. Não tem plenário nas quintas-feiras, por isso foi jogado nas quintas-feiras à tarde. Por isso que foi jogado para terça-feira, onde depois era o próximo. Mas a gente adiantou, fazendo num dia que normalmente não tem plenário. E também falando que a segunda bancada, tendenciosamente construída pelo presidente da casa, que o segundo a votar seria o PSD com 6, desinformando os catarinenses. A segunda bancada a votar o PSL com 6, não é o PSD. Tem gente que precisa se aposentar, porque está fazendo mal para Santa Catarina, desinformando as pessoas. Ainda falando em entrevistas, jornalismo, eu pontuei aqui, porque será mesmo que o Moisés está se defendendo tecnicamente lá fora? Será que ele só está se defendendo se houve, se não houve? Porque nós somos criticados quando a gente fala que as questões políticas também influenciam. Eu peguei aqui alguns dos argumentos que ele está postando aí em algumas entrevistas meio que combinadas, e eu peguei alguns argumentos aqui porque é estarrecedor. Primeira, a negociação com os deputados não se trata de uma troca, deputado Crelin, se trata de mera justiça. A comitiva do governador estava aí distribuindo bombom hoje de manhã. Era bombom, recebesse um bombonzinho lá, deputado? Estava bombom, balinha, com certeza não era nada de secretaria, cargos, né? Não era. Inclusive, tentaram criar uma narrativa de que eu estava construindo aqui, que eu negociei com o presidente da casa cargos, que eu estava com negociação com outros interesses. Eu quero que apareça um desgraçado para dizer, se algum dia, aqui, em qualquer lugar, eu negociei cargo. Por falar nisso, outra palavra, falou que alguns deputados politizam demais este processo, mas que a maioria dos deputados é de boa fé. Você só é de boa fé, deputado, se tu estiver a favor do governador. E ele descobriu o Brasil, que nós, deputados, politizamos o processo. Ele descobriu o Brasil. Ele descobriu que nós somos políticos. Descobriu o Brasil. E eu acho que ser de boa fé é a gente denunciar que ele abriu a oportunidade
de pagar mais de 700 mil, 800 mil reais por mês, sem os devidos processos, trâmites legais. Nós estamos falando de 10 reais. E nós denunciar aqui, nós não estamos agindo de boa fé. Quando nós denunciamos aqui o pagamento antecipado dos respiradores, a gente também não era de boa fé. A gente não entendia nada. Quando nós falamos lá do hospital de campanha também, a gente não entendia nada, a gente não sabia o que estava falando. Nós somos de má fé, nós não temos boa fé. Outra fala, os resultados históricos que demonstramos, nós fizemos um trabalho de recuperação do nosso Estado que pode estar incomodando a muitas pessoas, que podem estar deixando muitas pessoas desconfortáveis. Os bons resultados do governo estão nos deixando desconfortáveis, a gente não está gostando dos bons resultados desse governo. É isso que ele está falando por aí, e que por isso que a gente quer tirar ele. Eu realmente estou desconfortável com os resultados desse governo, com os mais de 500 mil desempregados, que as medidas da pandemia dele ocasionaram para Santa Catarina, ou da arrecadação na baixa de quase 20%, por causa das medidas dele na pandemia, ou as dispensas milionárias, com a desculpa da pandemia, nos portos catarinenses. É por isso que eu estou, e nós, estamos desconfortáveis com esse governo. Esse trabalho precisa continuar, não deve se perpetuar, então as pessoas não devem ter medo que o governador será um eterno candidato, que não é um grupo que ficará no poder ad eterno. Será que ele realmente pensa que nós estamos com medo que ele vai ficar governo para o resto da vida? Será que ele realmente pensa? Qual é o chá que ele está tomando para estar assim, malucão, para achar realmente que os deputados estão preocupados, que ele vai permanecer e nós precisamos golpear o governador, porque ele está fazendo um perfeito governo. Outra aqui, eu preciso todos os dias ficar pensando o que me trouxe até aqui. Isso eu concordo. Ele deveria, mas deveria ter feito isso desde o primeiro dia. O que levou, que trouxe ele para cá? Porque se ele tivesse feito aquilo que trouxe ele para cá, ele não estaria passando por este momento deplorável e colocando Santa Catarina numa situação vergonhosa, vexatória. Por que não me venham falar aqui que é só o que é bom para Santa Catarina? Não coloque na boca de todos os catarinenses o que é melhor para Santa Catarina. Nós elegemos um governador que deveria estar alinhado ao governo federal. Por que ele não foi eleito aqui? Porque era o Carlos Moisés. Ele foi eleito porque era o governador do Bolsonaro. O mínimo que ele deveria ter feito era pensar, como ele falou, no que trouxe ele aqui. E ele não pensou, muito pelo contrário, menosprezou. Já começou quando ele botou na campanha dele, além de fazer a arminha, o comandante Moisés. Assim que ele se elegeu, ele tirou o comandante, né, para ligar ao capitão, e aí passou a ser o Carlos Moisés, já mostrando total falta de personalidade. Destituiu as executivas do PSL. Sabe as pessoas que foram para a rua num momento difícil, que era difícil fazer campanha, que não tinha condição, todo mundo pegando firme na cidadezinha mais sincera lá, o pessoal fazendo campanha para o governador, para o Bolsonaro, para os deputados. E aí ele se elegeu, e numa reunião com os suplentes, com pessoas de executivas, ele só faltou dizer assim, agora vocês vão para casa, que daqui para frente vocês não prestam mais, vocês não servem mais. E não contemplou ninguém do time que genuinamente elegeu o governador. Mostrando total desconhecimento de causa ao assinar a Agenda 2030 da ONU, a agenda globalista, que tanto nós conservadores combatemos.
recebeu o MST na mesma semana que o Bolsonaro disse que não receberia um movimento ligado ao terrorismo. E na mesma semana, ele afrontou uma decisão do nosso presidente. Deixou no currículo escolar aquilo que a gente mais repudia, que é a identidade de gênero, e esperou acontecer tudo o que aconteceu para ele se mexer, algo que deveria ser prioridade no governo do Moisés, no governo do Bolsonaro. Aumentou os defensivos agrícolas na mesma semana que o presidente Bolsonaro estava ampliando as possibilidades de utilizações e tipos de defensivos agrícolas. Quando da queimada da Amazônia, a narrativa de que o presidente é que estava incendiando a Amazônia. Agora esse ano vai começar de novo, é periódico, né? Bolsonaro, ele exatamente bota fogo na Amazônia, bem naquele mesmo período em que todo ano acontece e já vem acontecendo, mas culpa é do Bolsonaro. E aí o bonitão, em vez de defender, de quebrar essa narrativa, disse que não, eu estou mandando mais bombeiros lá para ajudar na queimada da Amazônia. E defendeu o Bolsonaro das narrativas e ataques dos seus opositores. Nunca defendeu o Bolsonaro nas suas redes sociais. Jamais fez isso. Nunca deu assim uma moralzinha para o governo, para o presidente Bolsonaro. Nem agora na pandemia, que mandou para cá um monte de verbas extras, valores extras para a pandemia, ele montava em cima e dizia que era ele que estava dando, que ele que estava conseguindo, que ele que estava fazendo, e nenhum agradecimento para o governo federal, que estava empenhando um dinheiro de gestão para fazer coisas para o Brasil, estava tendo que retroagir, dando para a pandemia, e nenhum agradecimento, nenhum reconhecimento para aquele que botou ele lá, naquele trono imaginário. E quando ele assinou o manifesto em favor da democracia, quando o Brasil inteiro, a narrativa do jornalismo, da extrema imprensa, dos radicais de esquerda, dizendo que o Bolsonaro estava ligado a movimentos antidemocráticos. Nunca aconteceu. E aí o Moisés, ao invés de defender o Bolsonaro, o que fez? Ele assinou uma carta em apoio ao Maia e ao Columbre, como se o Bolsonaro tivesse a intenção de fechar aquela casa. E o bonitão, governador do Bolsonaro, assinou a carta com os governadores, os outros traidores. Na pandemia, caçoou do depoimento do presidente, falando que estava estarrecido com o posicionamento do presidente, quando em março ele falou tudo exatamente que iria acontecer e aconteceu. Naquele momento, além de não seguir nada das orientações do presidente, disse estar estarrecido com o posicionamento do Bolsonaro. E quando o Moro deu aquela facada nas costas do presidente, foi a segunda facada, e essa pelas costas, o bonzão do Moisés quis lacrar, e ao invés de defender o Bolsonaro das acusações que até hoje não vingaram do Sérgio Moro, o que ele fez? Ele convidou o Sérgio Moro para vir trabalhar no seu governo, afrontando mais uma vez o presidente Bolsonaro. E como não falar da sua classe, os bombeiros, que depositaram nele a esperança de certas mudanças que a classe espera há anos para se resolver. Deixou de lado aqueles que nele esperavam algo muito melhor e serem muito mais assistidos do que foram, mantendo e não fazendo esforço algum para regularizar as escalas irregulares
de 24, 48 horas da classe que o elegeu. Então, hoje, além do processo técnico, um processo político também fala muito alto, porque essa casa é uma casa política. E a bancada do Bolsonaro não perdoa a traição, porque nós o colocamos lá e ele não gastou praticamente dinheiro, perto, muito longe do que se gasta para fazer um governador, e nós o colocamos lá com muita honestidade e genuinidade, para ele trair o movimento dessa forma. É imperdoável. Obrigado, presidente. Deputado Sargento Lima, consulte se mais alguém deseja fazer uso da palavra no horário que é destinado ao PSL. Sim, senhor presidente. Deputado Felipe Estevão. Tem a palavra, Vossa deputado. Excelência, com a palavra. Eu vou deixar uma fala aqui, clara, ao nosso eleitorado, eleitor catarinense, que a gente interage, estamos aqui pela vontade deste povo. Me passava um filme na memória, deputado Lima, dos primórdios dessa nossa caminhada, onde nos elegemos em 10 deputados e o senhor governador. Lembro da estratégia, né? Eu conheci o senhor Carlos Moisés como Coronel Moisés, numa casa no bairro Morrote, ali em Tubarão. E aí, na estratégia política, mudamos para comandante, porque o nome coronel soava como algo incisivo, meio imperador romano, e mudamos para comandante. E hoje o fracasso deste governo, literalmente é isso, é uma política pública que foi exercida de dentro da agronômica, no ar-condicionado do centro administrativo, e sem conhecimento da realidade dos catarinenses. Isso é o motivo do fracasso do senhor Carlos Moisés. É claro que esse momento chegou, ele é tão lúgubre, tão difícil, talvez hoje aqui no parlamento, nesses quase 2 anos que estou aqui, é o dia mais importante, porque é um divisor de águas na história de Santa Catarina. Eu trago à memória, quando acontecia em Roma, o triunfos romanos, isso literalmente é o que acontece hoje, é o que aconteceu com o governo, quando um comandante romano vinha vitorioso e eles deixavam o exército fora da capital romana, entravam numa biga, num cortejo real, que era a maior honraria de um comandante romano, e eles iam até o Senado, onde eles eram honrados, botavam palmas, que depois, da onde veio a origem salva de palmas. Só que a história conta que esses comandantes ficavam inebriados com aquela honraria e perdiam a total noção da realidade. Perdiam a noção da realidade, se sentiam semideuses. Voltavam para as batalhas sem cota de malha, sem escudeiros, e eram mortos em campo. Todo aquele conhecimento se perdia em batalha, né, porque morria o comandante, inebriado com a vaidade. A vaidade e o orgulho precede ao fracasso. Foi o que aconteceu com o senhor Carlos Moisés, quando pisa na agronômica, uma vez eleito governador, e já elaborando a transição, virou as costas para os deputados, demonizou a sua bancada, demonizou o parlamento, e, consequentemente, isso ocasionou numa grande crise política em Santa Catarina. Queima largada na pandemia, ou seja, uma série de desastres muito bem pontuados. Eu não quero ser aqui enfadonho, mas quero deixar aqui esse registro ao povo catarinense que nos acompanha. Hoje nos posicionamos, eu e a bancada, e falo com orgulho, com muita firmeza, porque durante quase 2 anos, não só aqui a bancada do PSL, deputado Lima, deputada Ana, deputado Gessé, uma bancada muito unida, e que eu me orgulho de acompanhar os trabalhos de cada um, de trabalhar junto a eles. Claro, fazendo quórum também a vários deputados que eu vejo aqui peleando, vejo o Gerry na sua peregrinação ali pelo meio oeste, eu sempre comento. E eu vi esses deputados correndo nas secretarias, mas um governo que nos chutava, nos ignorava. Eu olho para os pleitos da minha amada Laguna, cidade que eu tenho orgulho pelo chão que me viu crescer, e eu lembro-me da canalice que fizeram com o Porto, o caseiro dele é quem toca o Porto, e até hoje o povo me cobra. Lembro-me do desprezo em cada reunião, em cada busca constante, para que ele ouvisse as demandas, coisas singelas, simples às vezes, deputado Lima, mas nunca fomos respeitados. Ele só dizia, numa frase muito vaidosa e orgulhosa, vocês queimaram a ponte. Ou seja, se não fosse um vassalo do senhor governador, queimava a ponte. Então, hoje, esse posicionamento enérgico desta casa é para dizer ao catarinense aonde nós vamos chegar.
Aonde nós chegaremos com um governo que está numa inanição, levando o nosso Estado a um colapso? Eu amo Santa Catarina, deputado Júlio, e eu acho que é dever do parlamento atuar como está atuando e conduzir, pesa sobre os ombros do parlamento nesse momento crítico, conduzir Santa Catarina às águas seguras, conduzir o nosso Estado à calmaria, à tranquilidade. Então, hoje esse posicionamento enérgico, amigo catarinense, é por vocês. Hoje esse posicionamento radical e enérgico do parlamento é para conduzir Santa Catarina de volta às águas tranquilas, onde tenhamos gestão, administração, onde o nosso Estado volte a sorrir, as pessoas voltem a confiar num governo técnico, num governo responsável e que tenha experiência para fazer o nosso Estado voltar a ser grande. Então, dentro deste princípio, com esta chama no coração, nós prosseguimos, fui bem claro e volto a repetir esta frase, que publiquei e li e republiquei. A política pública de dentro da agronômica, no ar-condicionado do centro administrativo e sem conhecimento da realidade dos catarinenses, foi o motivo do fracasso do senhor Carlos Moisés. Que venha uma nova etapa, que o parlamento continue atuando com maestria, com responsabilidade, que a nossa Santa Catarina volte a sorrir, que o nosso Estado volte a ser grande. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Felipe Estevão. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvi aqui da defesa, né, o parlamento é o lugar de se defender mesmo, e, né, enfim, de ações republicanas e democráticas desse governo. Ouvi a defesa falar sobre democracia e ações republicanas, é a mesma coisa de ouvir um padre falar de disfunção erétil. Simples. Então, vou adiante. Quero transmitir os meus agradecimentos aqui, de forma antecipada, à minha bancada guerreira, aguerrida, bancada de heróis. Anteriormente, o deputado Fernando Krelin, ele levantou um assunto de como nós somos ofendidos nessas 2 últimas semanas, deputado. Não somos do mesmo partido, mas, porém, eu vi uma injustiça ser cometida aqui dentro, quando se levantou uma situação na nossa cidade. Eu sei o quanto tu queres bem Joinville e quanto eu quero bem Joinville. Tá? A gente vai ali competir de forma aguerrida em outras batalhas, mas golpe baixo, não. Tá? Dedo no olho e puxão de cabelo, não. Tá? Sei da pressão que levaste, do respeito que eu tenho por ti e pela tua família e quanto ela sofreu junto contigo. Eu sei que, nesse momento, essa pandemia nos impediu dessa galeria estar completamente repleta. Nessa galeria deveriam estar sentados hoje, para se deixar em pé de igualdade, cada um dos donos e proprietários de empresas que tiveram os seus CNPJs cancelados. Deveriam estar todos sentados aqui em cima, por um decreto mais imbecil do que o outro. Se decretava o final do campeonato catarinense na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, sabe Deus por quê? Aliás, eu não vou citar Deus aqui, até porque eu sei que não devemos tomar o santo nome do Senhor em vão. Tenho medo que caia um raio sobre minha cabeça aqui dentro, de tanto evocar Deus para proteger A, B ou C. Se sinto um pesar no dia de hoje, é que a patrulha está desfalcada. Temos aqui um encaminhamento do governador, da vice, mas, infelizmente, houve um integrante da patrulha que abandonou sua guarnição. Deputado Bruno Souza, o senhor disse bem que busca soluções dos seus problemas, né? Se é essa a linha de raciocínio do senhor, também busco. E entre a justiça e a lei, eu vou preferir a justiça. Porque a lei eu já vi que é falha. Muitas vezes nós temos que pensar dessa forma. E dessa vez, asseguro a cada uma das pessoas, dos catarinenses que estão nos assistindo, que a lei não foi falha. Não foi falha. Também me debrucei sobre o relatório, deputado Vampiro. Se não tivesse feito, tinha incumbido também a minha assessoria que assim o fizesse e que conseguisse dissipar qualquer dúvida que havia ali.
qualquer dúvida. Dormi a melhor noite da minha vida de ontem para hoje. E eu tenho certeza que essa noite vai ser ainda melhor que a anterior, porque todos os dias, eu faço esse pedido, que eu possa dormir com a minha consciência tranquila, mas aqui dentro dessa casa eu não vou evocar, como disse, a proteção de Deus de forma nenhuma para A, para B ou C, até que eu tenha absoluta certeza que ele tem preocupações maiores dentro de hospitais, dentro de clínicas de recuperação, pessoas que realmente são necessitadas, estão esperando uma ajuda, uma luz no fim do túnel, e que não pediram para estar ali, não pediram para estar naquele lugar. Mais uma vez, minha brava bancada, agradeço vocês de coração por terem ouvido o chamamento, não do Sargento Lima, porque eu não o fiz em momento nenhum, mas o chamamento de Santa Catarina. E quando digo aqui que é a bancada bolsonarista, eu vejo aqui na minha frente, não só a minha bancada, eu vejo vários e vários deputados que em 2018, quando nós encampamos uma mudança, estavam lá utilizando o nome de Bolsonaro também, e não pagaria voto, porque são pessoas que têm muita competência para estar aqui dentro aqui, mas porque também acreditaram na ideia daquele deputado federal, carioca, fluminense, que mostrou um norte para o país, coisa que nós não tínhamos mais. Era o momento. Um por um dos senhores aqui, sei bem, com poucas exceções, e essas exceções as quais não levaram ele a voltar a Bolsonaro, respeito completamente, mas a grande maioria aqui dentro aqui foi Bolsonaro, não só no segundo turno, tá, gente? No primeiro e no segundo turno. A grande maioria dos deputados desses 40 que estão aqui dentro. Respeito vocês, sei bem o que eu ouvi nos últimos dias e vou tentar usar algo que, para mim, é o sentimento mais maravilhoso, o perdão para quem precisa, o perdão daqueles que são desavisados e nos acusaram aqui de estar tomando uma decisão errada. O perdão para os desavisados. Agora, para os avisados e aqueles que tinham plena consciência do que faziam e acusavam e articulavam, como abelhinhas tarefadas trabalhavam noite e dia nas redes sociais. Como abelhinhas atarefadas, indo e voltando. Essas aí não têm o meu perdão. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo horário é destinado ao PSD. A deputada Marlene Fengler vai fazer uso da palavra. Tem a palavra, deputada. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, a todos que nos acompanham. Só queria fazer um registro. Hoje a gente ficamos aí a tarde inteira ouvindo os competentes defensores, tanto da vice-governadora quanto do governador. Ouvimos também, ou já tinha lido, obviamente, o parecer do deputado Vampiro, da própria Procuradoria dessa casa, quando aceitou a denúncia. Procuradoria essa que se iguala com a Procuradoria do Estado. Então, tem a mesma competência para analisar o processo quanto a do Estado para analisar também se existe a responsabilidade ou não. Então, por isso mesmo, eu acho que o certo, o mais justo é isso mesmo, é que se crie essa comissão, que se vote pela admissibilidade e que esse processo seja analisado pelos 5 desembargadores que serão, que o tribunal sorteará. Então, serão sorteados, não serão escolhidos, sorteados, e os 5 deputados que nós, 40 deputados aqui, escolheremos, elegeremos, e que eu tenho certeza que, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça, será feita justiça. Não tenho dúvida nenhuma disso, e saio daqui com a consciência tranquila também, pelo meu voto, exatamente por isso, porque será essa comissão que analisará o mérito desse processo. Então, o que nós estamos fazendo hoje é votando pela admissibilidade, só isso. Nós não fomos os denunciantes, a Assembleia recebeu o processo. Nós estamos fazendo o que é de nossa responsabilidade. E, a partir daqui, a comissão é que vai analisar os desembargadores, mais uma vez, os 5 desembargadores que serão sorteados, os 5 deputados que serão eleitos por nós aqui,
sob a responsabilidade, sob a regência, a direção do presidente do Tribunal de Justiça é que tomarão a decisão se o governador e a vice têm ou não responsabilidade nesse processo. Muito obrigada. Próximo horário. Não há mais oradores inscritos no PSD. Deputado Kennedy. Deputado Ivanates, pelo PL. Senhor presidente, o PL não fará manifestação, mas há um pedido do deputado Márcio Machado para usar a palavra, não pelo partido, mas por ele. Não. Com a palavra... O horário do partido não existe horário individual. Estou com a palavra o deputado Márcio Machado. Pelo PL. Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, deputados, deputadas, quem nos assiste nos canais respectivos, está em transmissão ao vivo pelo YouTube. Senhor presidente, hoje é um dia de muita tempestade em Santa Catarina. Hoje não é um dia confortável para ninguém. Hoje é um dia que se define um prosseguimento de um ato, um prosseguimento de uma possível cassação de um governador e de uma vice-governadora. E desde da admissibilidade na Assembleia, eu, como representante de 30.276 pessoas, especialmente da Serra Catarinense, no qual eu sou o único deputado eleito dos 18 municípios da Mures, eu não mais dormi, pensando, estudando, analisando, fazendo as minhas reflexões. E o que nós estamos passando hoje, nada mais é que a ganância de procuradores do Estado que ganham R$33 mil para que ocorresse uma equiparação salarial com R$38 mil que recebem os da Assembleia. Isto é, o piso de Santa Catarina é quase R$1.400. O auxílio emergencial é de R$600. Isso equivale a 55 vezes o que uma pessoa ganhou num auxílio emergencial. E o que acontece? A minha primeira posição, presidente Júlio Garcia, era fazer uma abstenção de voto. Por quê? Porque eu defendo, e já defendi aqui na tribuna, que quem deve decidir é o povo. Eu escutei a fala dos colegas dizendo que nós representamos X mil eleitores, mas eu venho de uma raiz democrática onde as pessoas devem decidir. Se você escolheu, você retire. E essa tese eu fui trabalhando com ela. Quando eu me posicionei contra a composição, pelo fato de não ter acordado o partido no sentido de que era um colega, e se não o fosse era para ser eu, aí eu votei contra. O que aconteceu? Foi colocado na imprensa, Márcio Machado vota a favor de Carlos Moisés da Silva para que não ocorra a cassação. E ali eu fiquei explicando, dizendo, não, eu não votei pela cassação, ou não, eu votei pela composição de uma comissão. E ali eu vi um lado muito forte que querem que ocorra o prosseguimento do feito do jeito deles. E hoje, para fazer os estudos, coloquei também uma enquete na internet e lá um grande grupo pede a permanência do governador. E aí, então, eu consegui trabalhar com os dois lados, observando o que as pessoas diziam. Uns
querem que, de fato, ocorra a cassação, outros não. Mas no sentido do prosseguimento do feito. E aí eu quero ressaltar que essa fase processual não é a fase de cassação do governador e da vice, mas é uma fase de prosseguimento do feito com 5 desembargadores por sorteio escolhidos dentre 94 excelentíssimos desembargadores. E mais 5 deputados estaduais eleitos, sendo presidida a sessão pelo presidente do Tribunal de Justiça. Pois bem, então eu fiz essa análise e, dando continuidade nessa minha conversa interna, eu no meu escritório, estudando, reavaliando, eu pensei o seguinte, presidente: será que o governador do estado foi enganado? Será que ele foi levado a erro quando os procuradores, na vontade de reajustar, porque nem tudo que é legal é moral, ou depende da ótica, porque cada um tem um ponto de vista. E eu fiquei pensando e voltei um histórico no início da legislatura, quando aqui apresentada a reforma administrativa. E na reforma administrativa foi colocada uma emenda que dizia o seguinte: equipare-se o salário do procurador do Estado com o procurador da Assembleia. Foi aprovada, o governador vetou, voltou para casa e nós mantivemos o veto. Então a minha ótica no sentido, será que o governador foi enganado? Porque ele foi, imagine, um procurador do Estado diz: assine que está tudo certo. Então eu vou assinar, porque eu acredito em você, você é concursado, você tem capacidade técnica para isso. Mas no segundo momento, no outro questionamento que eu fiz, poxa vida, ele vetou a emenda. Ele vetou, e nós mantivemos o veto. Então a minha tese, ela caiu por baixo, porque ele não foi induzido a erro. Eu tenho o direito, como ser humano, errar. Eu tenho. Mas quando eu erro, eu retorno e mudo o ato. Então, dentro dessa ótica, eu entendo, senhor presidente, eu quero deixar bem claro a você que está nos assistindo e que tu vai escutar essa minha fala, porque é muito fácil você, atrás de um computador, ter um monte de pedras e atirar na gente, teclando, dizendo isso, dizendo aquilo. Eu quero ressaltar que aqui não é a favor do governador ou a favor do presidente da casa. Nós não estamos num referendo. É isso que querem impor para a gente. Vocês estão num referendo, porque se você é contra o Carlos Moisés, é a favor do presidente. Não. Nós estamos num ato técnico. Eu não vou entrar no mérito, se ele é um bom gestor, se ele não é um bom gestor, se ele me atendeu, se ele não me atendeu, se o secretariado expulsou um deputado de uma reunião com um prefeito ou não, porque isso não é o que está sendo debatido, analisado, estruturado. O que nós estamos trabalhando neste momento é uma fase processual de que dê prosseguimento para que um grupo de desembargadores, então técnicos, e um grupo de deputados possam analisar e aí assim decidir se vai ter ou não a cassação. E aqui eu quero reafirmar que o meu voto foi não ao prosseguimento da vice-governadora, não, mas neste momento, por entender essa questão técnica, eu vou votar sim pelo prosseguimento do feito, por esse único motivo, de que
na reforma administrativa, houve um veto. O que significa veto? Você que está me escutando, ele não concordou. Então, ele era sabedor que existia uma equiparação. Aqui nós não estamos discutindo os 33 milhões de reais. Nós estamos discutindo outras coisas. Nós estamos discutindo um ato que ele sabia e assim ele outorgou uma equiparação salarial. E para encerrar minha fala, presidente, eu quero dizer, olhando no olho do cidadão catarinense, que as pessoas se afastem de mim pelo que eu sou, do que se aproximarem de mim pelo que eu não sou. Questão técnica. Ninguém está aqui neste momento caçando o governador do estado ou a sua vice-governadora, mas dando continuidade a um ato para que um outro grupo possa analisar. Obrigado, presidente. Próximo horário do Partido dos Trabalhadores, deputado Fabiano. Fará uso da palavra a deputada Luciane Carminati. Tem a palavra a deputada Luciane Carminati. Então, quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar todos os meus colegas deputados, deputadas. Também quero cumprimentar todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, todos os servidores da Assembleia Legislativa. Também meu cumprimento à doutora Ana Blasi, também ao doutor Salomão Riba Júnior e também ao doutor Marcos. Ainda meus cumprimentos ao Leandro Maciel. Quero, em primeiro lugar, dizer que nós temos várias autoridades ligadas a este governo que estão acompanhando no plenário da LESC e estendo também os meus cumprimentos. Bem, nós estamos desde as 15 horas da tarde tratando desses dois processos de admissibilidade em relação ao processo de impeachment. Às vezes eu me pergunto aqui, presidente Júlio, de quem mesmo nós estamos tratando do impeachment aqui? Se é do governador Moisés neste momento ou se é do presidente Bolsonaro. Porque, por horas, eu imaginei que nós estávamos aqui tratando do presidente Bolsonaro e não do governador Moisés. Quero dizer que no meu terceiro mandato como deputada estadual, nós já tivemos muitos momentos difíceis, inclusive com iniciativas de processos de impeachment e que não foram acolhidos, que ficaram na gaveta. Agora nós temos vários pedidos de impeachment, alguns arquivados, e esses, então, como de hoje, para que quem nos acompanha saiba, nós não estamos, neste momento, tratando de processo de impeachment dos respiradores, que trata dos respiradores. Não é nada disso, é apenas da gratificação dos procuradores do Estado, de Santa Catarina. Quero reforçar isso para que a gente não perca o foco da nossa discussão, do porquê que nós estamos nesse momento. Em primeiro lugar, quero resgatar sempre, às vezes esquecida, a nossa Constituição Federal, que trata da harmonia e da autonomia dos poderes. Quando trata da harmonia e da autonomia dos poderes, se estabelece uma relação de harmonia, autonomia não absoluta, mas relativa. Quer dizer o seguinte, quer dizer que o poder executivo não pode tudo, por isso existe o poder moderador, que é o parlamento catarinense, e de outra forma, o parlamento catarinense tem limites na sua atuação. Eu falo isso porque o que nós estamos discutindo desde as 15 horas da tarde, me parece muitas vezes que é também uma relação de limite entre um poder e o outro.
Mas eu quero dizer aqui, com tamanha consciência, que eu não estou, neste momento, como deputada, avaliando a gestão do governo. Não cabe a nós avaliarmos a gestão do governo. Até porque, deputados, tem muitas ações extremamente positivas no combate ao Covid, no debate da educação, em diferentes políticas de Estado, né? Muitas equipes sérias de profissionais trabalhando. Então, para mim, a gente não joga tudo fora. O que nós estamos aqui, com muita sensatez e responsabilidade, avaliando, é se a gratificação dos procuradores tem amparo legal ou não. E aí eu quero dizer que em todos os estudos jurídicos que eu fiz, não está pacificado no meio jurídico isso. Portanto, é isso que nos angustia demais, porque não está pacificado. Há entendimentos de que é autodeclaratório pela Constituição e há entendimentos de que precisa ter lei autorizativa. Este é o ponto. Por isso é que nós temos que cuidar quando a gente excede o limite do debate, porque a gente perde credibilidade. Não é nós, 40 deputados, que vamos avaliar, neste momento, se o governador é mais conservador, menos conservador, mais bolsonarista, menos bolsonarista. Isso as urnas é que vão avaliar. Todos os catarinenses é que devem avaliar. O que nós temos que ter é foco. O processo de impeachment, neste momento, é para avaliar a gratificação. E, como eu falei, não está pacificada no meio jurídico. Bom, aí entra o debate também da teoria de domínio de fato, que começou nos últimos anos a ganhar força. E eu espero que o meio jurídico brasileiro definitivamente resolva isso, porque também coloca em risco a atuação de prefeitos, de governadores, de presidentes, dos gestores públicos como um todo, causando suspeição o tempo todo. Se algo de errado acontece, ora o chefe maior tem que saber, ora o chefe maior é responsável. Então, nós precisamos ter cuidado quando a gente entra... quando a gente excede na nossa análise, para nós não perdermos credibilidade. E aí eu quero amarrar uma outra questão que me parece que cabe nesse momento. Bom, como eu falei, eu estou no meu 3º mandato e já vi outros pedidos de impeachment em mandatos anteriores. Aqui tem colegas de mais tempo e tem muitos colegas novos. Quando eu fui eleita neste último mandato, a segunda mais votada, num momento muito difícil para o meu partido, com 61.271 votos, eu ouvi o tempo todo a tal da velha e da nova política. Nós todos aqui, quem estava mais tempo são os velhos e os novos é o que trazem, né, o rescaldo da mudança e de fazer o certo. E nós fazíamos o errado. Eu quero primeiro dizer que essa nova política tem se mostrado incompetente e incapaz para o diálogo. Essa nova política se sustenta em teses obscuras e em teses diabólicas, que criminaliza, inclusive, os partidos e a política, e constrói uma lógica do ódio. E numa democracia, quando a gente não consegue discutir e a gente distribui ódio, e não se faz mais política, é o caos, é o fim, desequilibra a sociedade. Então, eu quero dizer que esta nova política não faz bem para o cidadão catarinense e para o cidadão brasileiro. E o caos está aí colocado. Se falta diálogo em Santa Catarina, imagine no governo federal. Né? Imagine no governo federal quanta falta de diálogo tem com diferentes setores, né? Por isso, eu quero dizer para quem é novo na política que os novos deveriam saber que nós lutamos muito para ter o instrumento democrático de eleição direta. Lutamos muito. Muita gente perdeu a vida, muita gente foi torturada para ter esse mecanismo garantido na nossa Constituição, que é a soberania popular, o voto direto da população.
E está na hora de compreender definitivamente que, para haver democracia sustentada, consolidada, é preciso haver equilíbrio, é preciso haver respeito, é preciso haver fortalecimento das instituições. Eu não quero matar ninguém dos meus adversários, eu quero que eles tenham o direito de pensar diferente como eu, mas assim eu também tenho. Então, esse é um debate que nós precisamos aprofundar. Este governo foi eleito, sim, nós também fomos, todos nós, cada um exercendo a sua função. E é por isso, colegas deputados, que muita gente ficou o tempo todo, inclusive a imprensa, né? Eu fui muitas vezes emparedada nesse período do impeachment para dizer qual seria o voto meu e da bancada do PT. E por que nós demoramos tanto para decidir pelo voto? Demoramos muito porque consultamos a assessoria jurídica nacional, consultamos advogados constitucionalistas e consultamos o nosso partido. Nós fizemos 2 reuniões, uma inclusive hoje, e discutimos toda essa situação da criminalização da política, do fortalecimento do voto direto, do voto popular, que representa o desejo do povo catarinense. E foi a partir dessa consulta jurídica e a partir dessas 2 reuniões que o PT hoje decide, então, com seus 4 deputados, votar junto, não pela cassação, mas pelo prosseguimento da investigação. Nós somos a favor da investigação, mas mais do que isso, nós queremos sempre fortalecer o voto direto do catarinense. Portanto, vamos começar a partir de agora, vamos protocolar, buscar assinaturas para que a gente tenha uma proposta de emenda à Constituição para que, se houver a cassação, independente de ser este ano ou no ano que vem, nós possamos ter eleição direta para governador e vice-governador de Santa Catarina. Então, este é o processo. Somos a favor para que se continue as investigações. E esse tribunal paritário de 5 desembargadores e 5 deputados vai julgar, precisando ter 2/3 dos votos. Portanto, 7 votos a favor à cassação de ambos, governador e vice, para que ocorra, então, a eleição. E nós defendemos que não seja eleição feita pelo parlamento catarinense, mas com o voto dos catarinenses numa eleição direta de governador e vice-governador. Então, eu quero agradecer, presidente, a oportunidade de falar aqui em nome do Partido dos Trabalhadores e deixar o nosso voto muito transparente, como eu falei para os jornalistas. Se acalmem que no dia da votação o voto é aberto e todos saberão quais serão os nossos votos. É isso, muito obrigada. Deputado Fabiano, mais algum orador inscrito? PT, próximo horário é do Progressistas. Não há oradores inscritos. Líder João Amin. Deputado Zé Milton, deputado Altair. Não há oradores pelo Progressista. Deputado Nazareno Martins, PSB. Consulto meu parlamentar lá, o Laércio, e vai com isso. Deputado Nazareno, muito obrigado. O senhor já me concedeu a palavra antes. Então, encerramos sua presença. PSDB, deputado Marcos Vieira, líder. Tem que ligar o microfone, deputado Marco. Deputado Marco, tem que ligar o microfone. Agora sim. Ok. Senhor presidente, de comum acordo com o deputado Vicente Caro Preso, o PSDB dispensa o tempo. Dispensado o tempo do PSDB. PDT, deputada Paulinha. Também, senhor presidente, já fiz as considerações que precisava hoje. Obrigada. Perfeito. Deputado Bruno Souza, pelo Novo.
Ausente. Deputado César Valduga. Também dispensa o tempo. Deputado Jair Mioto. Agradeço, senhor presidente. Dispensa o tempo também. E ainda o republicano, deputado Sérgio Mota. Também dispensa o tempo, então está encerrada a discussão. Vamos proceder à votação nos mesmos moldes que procedemos em relação ao decreto 007/2020. O voto será tomado pelo deputado primeiro secretário Laércio Schuster. Vai começar a votação, procedendo à chamada. Senhor presidente, dando continuidade à votação, nós vamos iniciar por chamada nominal, novamente pelas bancadas partidárias, começando pelo MDB. O líder, deputado Luiz Fernando Vampiro, vota como? Senhor secretário, voto sim pelo prosseguimento. Deputado e líder Luiz Fernando Vampiro, vota sim. Deputada Ada de Luca, vota como? Pelos motivos já explanados, né, anteriormente, e sem alegria nenhuma, mas eu voto sim. Deputada Ada de Luca, sem alegria nenhuma, vota sim. Deputado Fernando Crelin, como vota? Voto sim pelo prosseguimento. Deputado Fernando Crelin, vota sim. Deputado Gerry Comper, como vota? Voto sim. Deputado Gerry Comper, vota sim. Deputado Mauro de Nadal, como vota? Meu voto é sim. Deputado Mauro de Nadal, vota sim. Deputado Moacir Sopelsa, como vota? Voto sim pelo prosseguimento. Deputado Moacir Sopelsa, vota sim. Deputado Romildo Titon, como vota? Voto sim. Deputado Romildo Titon, vota sim. Deputado Valdir Cobalcini, como vota? Voto sim pelo prosseguimento. Deputado Valdir Cobalcini, vota sim. Deputado Volney Weber, como vota? Pela continuidade da análise do processo, eu voto sim, senhor presidente. Deputado Volney Weber, vota sim. Agora a bancada do PSL. O líder, deputado Sargento Lima, vota como? Voto sim, senhor secretário. O líder, deputado Sargento Lima, vota sim. Deputada Ana Campanholo, como vota? Voto sim, senhor secretário. Deputada Ana Campanholo, vota sim. Deputado Coronel Mocelin, como vota? Voto não, senhor secretário. Deputado Coronel Mocelin, vota não. Deputado Felipe Estevão, como vota? Voto sim, senhor secretário. Deputado Felipe Estevão, vota sim. Deputado Gessé Lopes, como vota? Pela honra do nosso presidente da República, voto sim, presidente. Deputado Gessé Lopes, vota sim. Deputado Ricardo Alba, como vota? Voto sim pelo prosseguimento, senhor presidente. Deputado Ricardo Alba, vota sim. Agora a bancada do PSD. Deputado e líder Kennedy Nunes, como vota? Senhor presidente, eu voto sim, peço tanto para o governador como para a Daniela para deixar as residências oficiais nesse período de afastamento. Obrigado. Deputado e líder Kennedy Nunes, vota sim. Deputado Ismael dos Santos, como vota? Voto sim pelo prosseguimento. Deputado Ismael dos Santos, vota sim. Deputada Marlene Fengler, como vota? Voto sim. Deputada Marlene Fengler, vota sim. Deputado Milton Obos, como vota? Voto sim, senhor secretário. Agora, deputado Milton Obos, vota sim. Agora a bancada do PL. Começando pelo líder, deputado Ivan Natos, como vota? Eu voto sim, senhor secretário. O líder e deputado Ivan Natos vota sim. Deputado Márcios Machado, como vota? Voto sim pelo prosseguimento. Deputado Márcios Machado, vota sim. Deputado Maurício Skudlark, como vota? Voto sim, senhor secretário. Deputado Maurício Skudlark, vota sim. Deputado Nilson Berlanda, como vota? Voto sim, secretário. Deputado Nilson Berlanda, vota sim. Agora a bancada do PT, começando pelo líder, o deputado Fabiano da Luz, como vota? Voto sim. O líder, deputado Fabiano da Luz, vota sim. Deputada Luciane Carminati, como vota? Voto sim, presidente. Deputada Luciane Carminati, vota sim. Deputado Neudi Sareta, como vota? Voto sim. Deputado Neudi Sareta, vota sim. Deputado Padre Pedro Baldissera, como vota?
O meu voto é sim. Deputado Padre Pedro Baldissera vota sim. Agora a bancada do Partido Progressista. O líder, deputado João Amin, vota como? Voto sim. O líder e deputado João Amin vota sim. Deputado Altair Silva vota como? Voto não. Deputado Altair Silva vota não. Deputado José Milton Schaeffer, como vota? Voto não, secretário. Deputado José Milton Schaeffer vota não. Agora a bancada do PSB, começando pelo líder, deputado Nazareno Martins, como vota? Voto sim para o procedimento. O líder, deputado Nazareno Martins, vota sim. Deputado Laércio Schuster, vota sim. Agora a bancada do PSDB, começando pelo líder Marcos Vieira, como vota? Voto sim, senhor secretário. O líder e deputado Marcos Vieira vota sim. Deputado Dr. Vicente Caro Preso, como vota? Voto não. Deputado Vicente Caro Preso vota não. Bancada do Partido Novo, pelo líder deputado Bruno Souza, como vota? Eu voto não, senhor presidente. O líder e deputado Bruno Souza vota não. Bancada do PCdoB, o líder, deputado César Valduga, como vota? Voto sim, senhor presidente, pelo prosseguimento. O líder e deputado César Valduga vota sim. Agora a bancada do PDT, a líder, deputada Paulinha, como vota? Voto não, senhor presidente. A líder e deputada Paulinha vota não. Bancada do PSC, o líder e deputado Jair Mioto, como vota? Pela admissibilidade e prosseguimento do processo, voto sim. O líder e deputado Jair Mioto vota sim. Agora a bancada do Republicanos, o líder e deputado Sérgio Mota, como vota? Voto sim. Líder e deputado Sérgio Mota vota sim. De volta à bancada do PSD, nosso presidente Júlio Garcia, como vota? Pela abstenção. Deputado e presidente Júlio Garcia, abstenção. Encerrada a votação, proclamamos o resultado. Votaram 40 senhores deputados, 33 votos sim, 6 votos não e 1 abstenção. Está aprovado o decreto legislativo de número 008/2020. Agradeço a todas as senhoras deputadas e senhores deputados por essa participação. E, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra extraordinária para 20h45 para a votação da redação final dos 2 decretos. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia para a votação do projeto de decreto legislativo 007/2020, que autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra a senhora vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer. Processo de impeachment 00754. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o PDL 007 em sede de redação final. Votação da redação final do PDL 008/2020. Autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Processo de impeachment 00754. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o PDL 008 em sede de redação final. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.